O programa a seguir tem classificação indicativa livre. E nesta semana, o Calo de Cultura veio até o Museu Oscar Niemeyer. Desde abril já passaram por aqui cerca de 20 mil pessoas para conhecer a magia de Escher. E nós vamos mostrá-la. Quem vai nos ajudar é o professor de matemática José Carlos Cifuentes. E enquanto a gente vai lá dentro, você confere aí quais são as outras atrações do programa. Porque a Isabela sempre ouviu a mãe cantar, ensaiar, estudar repertório. Quando eu vi, assim, eu estava tomando banho, de repente ela estava me imitando. Inclusive até a impostação de voz, as duas, né? O foco é o Renato Russo, que é vivido pelo ator Tiago Mendonça, e é incrível a semelhança física dele com o Renato Russo e a maneira como ele interpreta o Renato. Olá, o Caldo de Cultura, entrevista agora o escritor Miroslav Monteza. Há mais de 50 anos, a arte de Escher vem encantando pessoas do mundo inteiro. Ele nasceu no final do século XIX, em 1898, e faleceu em 1972. No século XX estão toda a sua produção como artista. Escher chegou a cursar a Faculdade de Arquitetura, mas desistiu para se entregar às artes gráficas. No começo da carreira, a noção de perspectiva central aparece na obra de Escher, mas para muitos críticos, esta fase não tem muita conexão com todo o resto da obra do artista. Os recursos de ilusão de ótica também estão presentes nas obras do artista, mas é a matemática do século XX que norteia boa parte do trabalho de Escher. As obras dele não requerem apenas a visão do olhar, mas também é preciso usar a visão da imaginação. Muitos críticos consideram o interesse pelo realismo e pela ilusão de ótica elementos perfeitos para expressar a combinação da eternidade com a infinitude. Apesar de ter uma técnica admirada por muitos, a obra de Escher ainda reluta para entrar na história oficial da arte. Por que às vezes naquele ciclo de arte oficial o Escher às vezes não se enquadra, professor? Veja, Escher é um grande artista gráfico, mas ele aparentemente não entrou ainda na história da arte oficial, porque a arte oficial ainda está atrelada a uma concepção de visualidade do nosso mundo, visualidade bidimensional das representações, uma visualidade tridimensional dos objetos que são representados, mas Escher vai além. Ele entra em uma visualidade de ordem superior que solamente a matemática do século XX permite entender. Por isso que Escher ainda não foi devidamente valorizado na história da arte. Escher não foi um matemático no sentido técnico e acadêmico do termo, mas é reconhecido por cientistas pelo conteúdo matemático presente em suas obras. Uma matemática que vai além dos números e das fórmulas. Bom, Escher é um personagem do século XX. Ele conviveu e bebeu da cultura científica e matemática desse século. Ele foi muito lido nessas coisas, não? Apesar de ele mesmo dizer que não é um matemático profissional. Mas essa matemática nova do século XX não é aquela matemática ligada a números como usualmente se entende. Quais são as características principais dessa nova matemática? Essa nova matemática, por exemplo, incorpora novas geometrias, diferentes da geometria euclidiana, que em certa forma é muito rígida. Então, incorpora também aspectos de caráter qualitativo e nem tanto quantitativo. Então, essa nova matemática lida com deformações, com distorções, com coisas que podem se modificar sem perder certas qualidades que a matemática captura, não? Então, essa matemática qualitativa, inclusive, tem um nome, chama-se topologia. Não? Essa começou a ser desenvolvida a partir de meados do século XIX
e explodiu em suas aplicações no século XX. E Escher soube capturar essa sensibilidade matemática nova. O espírito matemático do século XX também influenciou artistas como Picasso e os cubistas. Na exposição A Magia de Escher, ele começa a se revelar a partir do final da Sala 1. Os primeiros quadros da mostra são dedicados à fase mais realista do artista. Para o professor Cifuentes, o novo pensamento matemático aparece nas obras gráficas de Escher em formas de códigos e enigmas escondidos. Um modelo único que constitui o Código de Escher. Aqui nessa última parte da exposição a gente já tem alguns exemplos. Sim, esta última parede da Sala 1 é realmente magnífica, não? Temos aí o espelho esférico, onde ele faz um autorretrato, não? Temos aqui, por exemplo, nesta en particular, aquí se ve claramente esa superposición de perspectivas donde un mismo objeto, digamos, aparentemente real, puede ser visto simultáneamente de cima y de baixo. Esa simultaneidad de cosas aparentemente opostas é uma das características dessa nova matemática. Agora, professor, o Escher ele tem tantos códigos e enigmas que eles até consideram as obras deles que a obra dele tem o código de Escher, fazendo uma analogia ali com o código da Vinci. Que código de Escher é esse? Bom, eu denominei de código de Escher apenas como uma ousadia, não, para tratar de mostrar que muitas das coisas que Escher quer mostrar estão escondidas e não são evidentes na obra dele. Então, a obra de Escher, como vamos a ver essencialmente na segunda sala, a obra de Escher não é apenas para ser vista, é também para ser pensada. Ela não requer apenas do olhar, da visão, ela requer de uma visão da imaginação. Então, essas coisas escondidas formariam parte do que poderíamos chamar o Código de Escher. E a gente já continua a nossa conversa sobre o Escher, mas agora o Caldo de Cultura faz uma pausa para homenagear as mães, principalmente aquelas mães artistas. Sempre tem aquela história da mãe que colocou a filha no balé porque não teve a oportunidade de dançar quando pequena, não é? Mas no caso de Jusce foi diferente. A cantora viu as filhas crescerem e se interessarem cada vez mais pela mesma paixão da mãe, a música. Foi de berço mesmo. Desde quando elas nasceram também, porque a Isabela sempre ouviu a mãe cantar, ensaiar, estudar repertório. Quando eu vi, assim, eu estava tomando banho, de repente ela estava me imitando. Inclusive até impostação de voz, as duas, né? E meio que inconscientemente, porque até então eu não dava aulas de música para elas, né? Mas depois, quando eu vi que elas também levavam jeito, a Isabela, desde os 7 anos já comecei com a iniciação musical, que foi colocar ela para um instrumento. O talento de Isabela, de 13 anos, e Jordana, de 8, chama a atenção à primeira vista. As meninas, já com essa idade, são multi-instrumentistas e fazem aula de canto. Não tem jeito, fazer música é a sina delas. Mas não é só música não. Jordana já subiu ao palco no espetáculo Orfeu Dolente, era Anjinha. Isabela já tem no currículo prêmios de composição. A arte estava presente na vida das meninas antes mesmo delas nascerem. A minha foi a banda da minha mãe, né? Tinha 4 anos, ela tinha banda sempre. Ela me levava nos estúdios, então eu via a banda dela e tal, achava legal. Eu queria cantar também, queria ser igual ela. E isso foi lembranças boas até. Ela tinha banda até agora, esses tempos. Daí ela parou, se dedicou à ópera e tal. E não precisa nem dizer em quem Jordana se inspira quando solta a voz. Tocar piano, vendo a mãe, daí eu já comecei a me lembrar, eu quero ser musicista que nem minha mãe. E a música é levada a sério pelas meninas. Isabela já aprendeu a tocar 4 instrumentos além do canto. Jordana já faz aulas de piano, violão, teclado e canto. Um currículo e tanto para uma caçula de 8 anos. Quando as duas se juntam, então... Junto das filhas fica nítida a satisfação e o orgulho da mãe coruja. As 3 são as artistas da família.
Mãe e filha se divertem juntas, estudam juntas, fazem o que mais gostam juntas. Para Jusce, unir o amor pela profissão com o amor pela família é o maior presente que poderia existir. É um elo muito grande, acho que é o amor de mãe mesmo, porque não tem amor maior que o amor da mãe. Então você juntar esse trabalho, essa parte do trabalho musical que eu levo como profissão e ver isso refletido nas duas, para mim é um orgulho que não cabe dentro do peito, é muita alegria, cada trabalho que elas fazem, cada festival que elas participam, cada composição premiada, cada encenação de ópera, né? Então esse mundo artístico, cada mínimo detalhe, assim, para mim é como se fosse do tamanho do mundo. E no próximo bloco, os espaços impossíveis e o limite circular na obra de Escher. É daqui a pouco no Caldo de Cultura. Vinham-me ideias que nada tinham a ver com a arte da gravura. Fantasias que me cativavam de tal maneira que as queria absolutamente transmitir a outros. Isso não podia acontecer com palavras, pois não eram pensamentos literários, mas sim imagens de pensamentos, que só se poderiam tornar compreensíveis aos outros quando se lhes pudesse mostrar como imagem visual. A exposição A Magia de Escher tem 2 salas. A segunda começa com uma das facetas de Escher, transpor figuras bidimensionais no espaço tridimensional e figuras tridimensionais em espaços tetradimensionais. Essa segunda sala do Mo, então, já tem conceitos da matemática, ele explora mais os conceitos da matemática na obra dele. O senhor falou essa parede aqui, por exemplo, de que forma a gente pode ver esses... Esta primeira parede do lado direito, entrando, ¿no?, pelo fundo da sala 1, já começa a mostrar essa nova matemática do século XX. Por exemplo, aqui temos uma muito conhecida chamada fita de Möbius, com formigas. Uma fita de Möbius é uma superfície em 3 dimensões, mas que, a diferença de outras superfícies planas, que teriam 2 lados, esta tem um lado só. Então, ela não tem um acima e um abaixo. As formigas se mexem de tal maneira que, se fazem um percurso saindo deste lado, no outro extremo chegam do outro lado, sem ter que cruzar a fronteira. É um fenômeno qualitativo da matemática nova, não? E uma das características interessantes deste objeto matemático chamado fita de Möbius. Möbius, aliás, foi um matemático do século XIX que percebeu esse tipo de coisas. Então, uma das características qualitativas desta fita de Möbius é de que é impossível transformar ela, que só tem um lado, transformá-la em uma superfície que tenha 2 lados, sem ter que quebrá-la, sem ter que rasgá-la. Então, temos para transformar-la esta em um cilindro, por exemplo, temos que cortá-la e voltar a colar-la de outra forma, não? Assim, sem quebrá-la, é impossível. E esse tipo de fenômenos, por exemplo, esta segunda lâmina aqui, não, que reflete um nó tridimensional, esse é um nó como qualquer nó que pode ser feito, mas esse tem uma característica matemática importantíssima. Esse nó não pode ser desatado no nosso mundo tridimensional. Esse nó, se eu quero transformá-lo em um pneu, digamos, em uma coisa assim, sem nó, não poderia fazê-lo sem rasgá-lo no nosso mundo. Porém, ele pode ser desatado em 4 dimensões. Aí já começa a imaginação, aí já começa a imaginação a ser desenvolvida, não? Não adianta olhar só, tem que pensar, tem que imaginar. Ter uma 4ª dimensão nos dá muito mais liberdade de ação. Por exemplo, para entender os fenômenos da 4ª dimensão, se precisa um certo tipo de raciocínio, que usualmente o mais efetivo é por analogia. Para você ver que algo que acontece em 3 dimensões, que não acontece em 3 dimensões, pode acontecer em 4, a analogia é ver como algo que não acontece em 2 dimensões pode acontecer em 3. Por exemplo, um 8, que é uma figura plana,
Um 8, você não pode transformá-lo em um círculo dentro do mesmo plano, ¿no? Para transformá-lo em um círculo, basta levantar aquele ponto de no na terceira dimensão e já se desata, digamos, ¿no? Esse mesmo fenômeno pode explicar esto de aqui, ¿no? Eu precisaria de uma quarta dimensão para levantar de alguma maneira a figura nessa quarta dimensão e poder desatar. Às vezes, parece-me que ficamos aflitos e possuídos por um desejo pelo impossível. Buscamos o não natural ou o sobrenatural, aquilo que não existe, um milagre. Não conhecemos o espaço, estamos no meio dele, mas não sabemos nada a seu respeito. É também por isso que tal jogo só pode ser compreendido por aqueles que concordem usar o cérebro, como na resolução de um enigma. Essa não é uma questão para os sentidos, mas uma questão cerebral. Outro ambiente da exposição é os espaços impossíveis. Talvez a parede mais importante nesta mostra esteja aqui, intitulada Espaços Impossíveis. Espaços impossíveis, eles têm a seguinte característica. O próprio Escher menciona nesse texto, ¿no? que a vezes a palavra impossível é tomada como não natural ou como sobrenatural. Mas, na realidade, do ponto de vista da matemática do século XX, a palavra impossível deve ser tomada da seguinte maneira. Essas figuras aparentemente reais são figurativas, não? Essas figuras aparentemente reais, na realidade, são impossíveis de existirem no nosso mundo tridimensional. Mas elas existem no mundo tetradimensional. Se eu pressiono, esos são objetos planares, não? A lâmina é um plano. E aparentemente é o gráfico de algum objeto tridimensional que está aí representado. Mas esse objeto tridimensional não existe no nosso mundo tridimensional. Se eu pressiono a que esse objeto exista no nosso mundo tridimensional, ele vai se quebrar. E isso é muito bem feito no vídeo, no final da exposição, há um vídeo 3D, que mostra quais são os defeitos, entre aspas, desta figura tridimensional. Ele navega, esse vídeo navega por essas figuras, ¿no? Fazendo-las mais ou menos realísticas, e vê que em um momento determinado essa curva que aparentemente continua aqui, na realidade se quebra e não continua. Isso se vê no vídeo. Esse último quadro ele também tem uma questão bem interessante, né, professor? Qual que é? Este último quadro, nesta sessão de espaços impossíveis, realmente é magnífico. Ele, além de expressar essa superposição de perspectivas, ¿no? Que o Escher já coloca em outros quadros, ele apresenta aqui um fenômeno tipicamente tetradimensional, de 4 dimensões. Qual é? Ele apresenta 3 espaços tridimensionais diferentes, se intersectando perpendicularmente entre si. Eles não coexistem em um mesmo espaço tridimensional. Isso se pode ver facilmente a través da imaginação com a seguinte analogia também. Nós sabemos que no nosso espaço real, existem planos, diferentes planos. E eu posso imaginar 2 planos no nosso espaço que se intersectam perpendicularmente. E eu posso imaginar 3 planos que se intersectam perpendicularmente entre si. Mas eu não posso imaginar, dentro do nosso espaço tridimensional, 2 espaços tridimensionais diferentes, menos 3. Mas eles estão num espaço de 4 dimensões e em esse espaço de 4 dimensões podem se intersectar perpendicularmente, como aqui se vê nesta gravura. Professor, mas apesar de criar esse mundo impossível, o Escher, ele seria um artista do surrealismo ou não? Algumas pessoas até dizem que é. A palavra surrealismo é interessante para qualificar a obra de Escher, mas com um pequeno detalhe a ser acrescentado. O surrealismo, no sentido usual, lida muito com um imaginário irracional. Mas o surrealismo de Escher é um imaginário completamente racional, matemático. Ele pode ser pensado, né? Ele existe no pensamento. Muitas vezes o surrealismo irracional conflita com o pensamento, né? Essa é a diferença entre a obra de Escher e um surrealismo no sentido... Deixa a gente até com aquela perguntinha, né? Que mundo real é esse? Será que é o mundo
esse mundo real existe, segundo a física do século XX. Esse mundo real foi estudado e teorizado por Einstein, por exemplo. Einstein, ele criou a teoria da relatividade que revela que nosso mundo tem, na realidade, aparentemente, 4 dimensões, se não mais. A matemática do século XX já começa a elaborar teorias que envolvem mais de 4 dimensões também. Mas pelo menos 4, e aquelas 4 bem estabelecidas, já foram reveladas por Einstein. Então, Escher, com certeza, conhecia esse pensamento, né? E no próximo bloco, os limites circulares na obra de Escher e as críticas de cinema com Marlene Machado. É daqui a pouco no Caldo de Cultura. Uma grande oferta de filmes a partir dessa sexta-feira nos cinemas em Curitiba. No chamado Circuitão, temos 2 estreias que vão monopolizar boa parte das salas. Somos Tão Jovens, que é um filme nacional, que conta a história do Legião Urbana, mas antes do Legião Urbana. Ela se concentra na juventude, no início da vida adulta do Renato Russo. Na época que ele morava em Brasília, que ele se envolveu com música, que ele foi o líder e montou uma banda chamada Aborto Elétrico, até o final dessa banda com o surgimento do Legião Urbana. O filme vai até o início do Legião. O foco é o Renato Russo, que é vivido pelo ator Tiago Mendonça, e é incrível a semelhança física dele com o Renato Russo e a maneira como ele interpreta o Renato. O outro lançamento dessa sexta-feira se chama Em Transe. É o novo trabalho do diretor Danny Doyle e conta uma história que envolve um cara que prepara um golpe, um roubo de uma valiosa peça de arte, um quadro do Goya, e durante o assalto ele sofre leva uma pancada muito forte na cabeça, e isso faz com que ele se esqueça completamente onde está guardada, onde ele escondeu essa obra de arte. E o filme gira em torno da tentativa dos outros membros do grupo do qual ele participa, que contratam uma terapeuta que utiliza a hipnose para tentar arrancar da cabeça dele, da mente dele, a localização desse quadro. O filme tem muitas reviravoltas, algumas subtramas que vão crescendo e aquelas viradas assim inesperadas que dão um tempero um pouco especial a esse tipo de trama. Em Transe, também em cartaz nos cinemas a partir dessa sexta-feira. Fora desse chamado Circuitão, nós temos a estreia do Festival Varilux de Cinema Francês, que acontece todo ano, mais ou menos nessa época do ano. Ao longo das 2 próximas semanas, o melhor da produção francesa contemporânea estará em exibição em diferentes horários e com a variedade muito boa de filmes, não só aqui em Curitiba, mas também no interior do estado, nas cidades de Londrina e Maringá e em outras tantas cidades pelo Brasil. É uma oportunidade de se ter contato com o que está sendo feito hoje com os filmes mais recentes da cinematografia francesa. Outra boa pedida começa na próxima semana, um ciclo chamado Semana da Europa. É uma parceria de 5 consulados, embaixadas, 5 grupos ligados a 5 países diferentes, grupos culturais, envolvendo os países da Polônia, da Espanha, da Itália, da França e da Alemanha. Ao longo, entre os dias 7 e 12 de maio, no teatro que fica lá na Livraria Cultura do Shopping Curitiba, a cada dia será exibido um filme de um desses países que compõem a Semana da Europa. A entrada é gratuita, tem que pegar o ingresso com uma certa antecedência. Maiores informações podem ser obtidas na página do Facebook da Semana da Europa. É só digitar facebook.com/Semana da Europa. Todos os detalhes, todos os horários estão disponíveis lá. É outra boa pedida para quem gosta de cinema.
No espaço Limites Circulares, outro conceito da matemática do século XX aparece nas obras de Escher. Esta linha, não? É interessante também. Os limites circulares. Dos limites circulares, porque apresenta outra característica da matemática do século XX, que não é exatamente a mesma que da dos espaços impossíveis. Aquí, en especial en esta figura, ¿no?, llamada límite circular 3, aquí es representada una forma, un modelo de entender lo que se llama as geometrías no euclidianas. As geometrías no euclidianas surgieron meados del século XIX justamente para mostrar que existen otras geometrías diferentes da euclidiana, con otras propiedades también que se pueden manifestar nas realidades. Por exemplo, esto no es a realidade física, mas é un modelo da realidade física para ilustrar algunas cosas dessa geometría no euclidiana. Si nosso mundo, aí já temos que pensar, si nosso mundo for circular, for plano, ¿qué características tería, por ejemplo? Una línea recta sería esta curva. Las líneas rectas son curvas. Y los personajes, aquí en este caso diseñados por Peixes, ¿no?, los personajes que moran en este mundo, cuando se quieren trasladar a través de la línea recta, el percurso que les hacen es de tal manera que conforme avanzan van disminuyendo de tamaño. Entonces, para llegar a la frontera precisan de un tiempo infinito, porque cada vez disminuyen de tamaño sin llegar al fin. Entonces, esa es parte de una matemática también propia del século XX, ¿no? Entonces, ese mundo, a pesar de ter, este aparente mundo, a pesar de ter una frontera circular, usted puede decir, bueno, ahí acabó el mundo. No. Si yo moro aquí, para llegar a esa frontera preciso de un tiempo infinito, porque yo mismo, conforme avanzo para la frontera, voy disminuyendo de tamaño y nunca voy a llegar al final. Es como nuestro mundo, digamos, plano, nuestro mundo plano, que se supone infinito. Si yo me desloco para el horizonte, nunca voy a llegar lá, porque cada vez estoy más longe y siempre habrá un além. Lo mismo aquí, solo que con esa aparente distorsión da distância, ¿no?, se configura essa possibilidade. Dá para dizer que o Escher, misturando arte com matemática, ele acaba trazendo para quem vê essa exposição uma reflexão do próprio mundo em que a gente com vive. Certeza, com certeza. Nosso mundo não somente é plano como Euclides acreditava. Nosso mundo tem muitas facetas e nosso mundo que a ciência estuda pode ser até circular e revelando coisas que são reais. A exposição A Magia de Escher fica em cartaz até julho deste ano. No espaço, além de admirar as obras, o público também pode deixar registrada a sua presença. Você pode mandar fotos para o Facebook do MON por mensagem. Quem quiser usar filtros divertidos do Instagram deve publicar com o hashtag #EscherNoMon, que automaticamente a foto será salva no perfil do museu. E daqui da Magia de Escher, o Caldo de Cultura se despede. Gostou do programa? Para rever essa e outras edições, você já sabe. Acesse o nosso site tv.webpr.br. Uma boa semana para você e até a próxima!